Quando se trata de história naval em geral e operações navais específicas em particular, a logística é muitas vezes negligenciada, especialmente nas histórias mais populares. De certa forma, isso é compreensível. É muito emocionante ler sobre muitos flashes e estrondos e grandes explosões, e talvez não seja tão emocionante ler sobre a 15ª viagem de um petroleiro rápido indo e voltando de Pearl Harbor para buscar combustível e garantir que os navios possam permanecer ativos, especialmente quando nada realmente dá terrivelmente errado. Mas ao mesmo tempo, sem a logística, essas grandes e emocionantes batalhas raramente, se é que alguma vez, ocorrem. Vamos dar uma olhada na cadeia de suprimentos logísticos envolvida em manter uma marinha flutuando, lutando e, claro, alimentando seus tripulantes. Os tipos de coisas que os trens logísticos trarão para uma frota podem ser divididos em quatro grandes categorias: comida, combustível, que é tecnicamente a mesma coisa, apenas para a tripulação e para o navio, respectivamente, munição e outras armas e peças de reposição, que qualquer marinha precisa considerar em relação a essas categorias. Todas as várias subcategorias em que você pode dividir esses itens é de onde eles estão vindo, qual é a fonte desses componentes, e isso pode ser um problema muito mais complexo do que você imaginaria a princípio. Porque, embora esperançosamente a maioria dos países cultive pelo menos parte de seus próprios alimentos, o combustível, especialmente à medida que avançamos para o século XX, pode ser uma questão muito mais complexa. Não apenas se você tem ou não, mas se suas fontes locais são grandes o suficiente ou de fato de alta qualidade suficiente para o uso de sua marinha. Em geral, se você é uma marinha de médio a grande porte, estará fabricando sua própria munição. Mas se você é uma marinha menor, ou talvez uma pequena marinha que está crescendo para uma marinha de médio porte e tem ambições, você pode não estar realmente fabricando algumas das maiores peças de munição, e quando se trata de peças de reposição, novamente dependendo para que são essas peças de reposição, a base de tecnologia pode estar no exterior e isso ditará algumas de suas restrições logísticas. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso? Bem, vamos pegar em ordem inversa, vamos olhar para as peças de reposição, por exemplo. Durante a Revolução Industrial, a máquina a vapor e depois a máquina a vapor de dupla expansão e depois a máquina a vapor de tripla expansão foram eventualmente suplantadas pela turbina e, em algumas marinhas mais tarde, pelo motor diesel, pelo menos no período que estamos analisando. Não vamos olhar para as turbinas a gás e similares, pois elas surgem principalmente depois dos anos 50 e isso não diz nada sobre usinas nucleares, que são uma questão totalmente separada. E há muitas outras peças de reposição essenciais para manter um navio de guerra operacional. Tudo, desde lâmpadas, cabos elétricos, rolamentos de torre, engrenagens, motores, vigias, lentes e coisas do tipo, a maquinaria é um bom caso para se olhar para ilustrar o todo. Agora, antes da invenção do motor a vapor, a maquinaria, se você quiser, o método de propulsão era claro, geralmente velas, que são suportadas por mastros e pátios. Agora, embora isso não seja tão complicado quanto um motor a vapor, ainda tem preocupações logísticas. Mastros são muito altos. E, idealmente, você geralmente quer um mastro de peça única, ou seja, um mastro que é feito de um tronco de árvore, em vez de um mastro composto que é feito de um monte de tábuas ou troncos menores planejados e unidos. Geralmente, por bandas de ferro, existem algumas pequenas vantagens nos mastros compostos, mas, geralmente falando, as marinhas preferem um único mastro. No entanto, obviamente, para fazer isso, você precisa ter um país onde as florestas crescem troncos de árvores muito altos e muito retos, e geralmente você realmente tende a descobrir que o tipo de espécies de árvores que crescem dessa maneira são muito diferentes do tipo de espécies de árvores que vão crescer coisas como, digamos, madeira adequada para quilhas, costelas, armações e tábuas, e então em um país como, digamos, a Inglaterra, na Era da Vela. Havia muitas florestas de carvalho que, se gerenciadas cuidadosamente, poderiam continuar crescendo e sendo reabastecidas. E isso seria ótimo para os seus cascos, mas o tipo de abeto e se você fosse um pouco de pinheiro de estoque curto que era necessário para produzir os mastros, não crescia tanto ou tão bem na Inglaterra,
Então, muito disso viria inicialmente do Báltico, depois, mais tarde, da América, e então, uma vez que os americanos decidiram que queriam seguir seu próprio caminho, de volta ao Báltico novamente. Então, a fonte de muitos mastros para a Marinha Real era realmente do exterior, e isso representava um problema quando a Marinha Real e o Reino Unido, como um todo, ou a Inglaterra, dependendo do período que você está olhando, acabaram em guerra com uma ou mais pessoas que normalmente forneciam esses componentes ou poderiam interditar o fornecimento desses componentes. De fato, teatros inteiros das várias campanhas navais do século XVIII foram travados principalmente para garantir suprimentos desse tipo para a Marinha Real. Obviamente, se você acontece de ser um país do tamanho de algo como a América, onde você tem várias zonas ambientais diferentes, não é tão ruim assim, porque diferentes tipos de árvore crescerão em diferentes tipos de clima e, se todas estiverem no mesmo país, bem, você pode colhê-las todas e montar um navio da Era da Vela usando apenas materiais locais, embora transportá-los para todos os lugares seja um pouco incômodo. No entanto, uma vez que você entra na era do vapor, inicialmente você tem que olhar: bem, meu país realmente possui a tecnologia para fazer motores a vapor em primeiro lugar? E na primeira parte da era do vapor, isso não era necessariamente um dado. À medida que a Revolução Industrial se espalhava, tornou-se uma questão de ser capaz de fabricar motores a vapor da potência necessária e da miniaturização relativamente falando, porque se você olhar para alguns dos primeiros motores a vapor, os tipos que usávamos para extrair água das minas, eles não são especialmente poderosos e são absolutamente colossais, então eles não caberiam em um navio, e mesmo que você construísse um navio grande o suficiente para cabê-los, eles realmente não te ajudariam a ir a lugar algum rápido ou mesmo a ir a algum lugar. Então, isso era uma preocupação para muitas nações. E isso afetou a adoção do poder a vapor, por razões que vamos explicar um pouco mais adiante, mas passando pela história, à medida que as coisas avançavam e todos meio que pegaram o jeito de construir motores de expansão tripla vertical, pelo menos novamente para as principais e médias potências navais. Então as coisas passaram para as turbinas e, mais uma vez, era uma questão de nós realmente termos a capacidade em nosso próprio país para fabricar turbinas e depois turbinas engrenadas, e se não, bem, corremos o risco de importá-las, e é isso que se resume quando você está falando sobre a fonte para suas peças de reposição e, de fato, a própria máquina original. Seja na era da vela, e você está olhando para os mastros, o início do período a vapor, quando você está olhando para motores de expansão simples, dupla e tripla, ou o início do século XX, quando você está olhando para as turbinas, é um risco calculado. Se você não possui a capacidade de fabricar essa maquinaria ou as peças de reposição por conta própria, então você vai estar em desvantagem de uma forma ou de outra. Você não adota essa tecnologia até que sua própria base industrial local possa fornecê-la, caso em que os navios que você está construindo no momento serão tecnologicamente inferiores aos navios de seu inimigo ou potencial inimigo, e então você tem que decidir se essa desvantagem é significativa o suficiente para que você possa conviver com ela ou não. E se você não pode conviver com ela, você está diante da importação da tecnologia. Agora, importar a tecnologia em tempo de paz é bom, especialmente se for de um terceiro, ou seja, alguém que você não acredita particularmente que vai estar lutando. Ainda melhor, um aliado, mas isso pode mudar. Na guerra, um aliado pode se tornar um inimigo. Alguém que ainda está feliz em fornecer para você pode ser cortado por outra pessoa que realmente não quer que eles te forneçam. E se isso acontecer, então você pode ter navios que você construiu que agora estão tecnologicamente no mesmo nível das pessoas com quem você está lutando, mas vão quebrar em alguns meses. Porque você não tem capacidade de prover a manutenção e conservação desses pedaços específicos de tecnologia. Um dos melhores microcosmos disso é a adoção da tecnologia de turbina. Quando você olha para meados a fim dos 1900, você vê que a Grã-Bretanha, que na época estava liderando em tecnologia de turbina, colocou turbinas. No His/Her Majesty's Ship Dreadnought, eles pensaram que ter a Parsons no país, praticamente criadora da turbina, era ótimo. Podiam fabricá-la e equipar todos os navios capitais com turbinas, o que era fantástico.
no entanto, logo do outro lado do canal, Mar do Norte. A Alemanha, que na época estava no meio de uma corrida de construção com o Reino Unido, deu uma olhada em tudo e disse sim, isso seria muito, muito, muito bom. No entanto, os britânicos provavelmente vão nos cobrar uma fortuna absoluta para trazer a tecnologia de turbina para cá, e dois, estejam eles do nosso lado contra nós ou neutros, trazer os suprimentos será. A, em tempos de paz, nos custará um pouco porque Parsons definitivamente procurará lucrar com isso, e B, em tempos de guerra, não temos ideia se poderemos manter essa linha de suprimento, e como resultado, você tem coisas como os Nassaus e os Helgelands, que o estranho layout hexagonal não era necessariamente sua primeira escolha quando se tratava de layout de grande canhão, já que exigia que eles tivessem 6 torres e 12 canhões para um simples 8 canhões de lado, mas o tamanho puro dos motores de expansão vertical triplos, especialmente com uma pista na primeira parte vertical, significava que simplesmente não havia espaço entre os navios para colocar torres de linha central em qualquer lugar que não fosse os extremos dianteiro e traseiro do navio, enquanto no His/Her Majesty's Ship Dreadnought, devido à natureza mais compacta dos motores de turbina, era possível colocar mais canhões na linha central e as torres de asa estavam lá principalmente porque Fisher estava obcecado com o fogo final porque ele pensou que estaria perseguindo todo mundo. Uma solução alternativa para isso eram as torres de super disparo, como visto no South Carolina, que combinava a torre de super disparo, economizando espaço e permitindo que todos os canhões estivessem na linha central com motores de expansão vertical triplos. No entanto, isso tinha seus próprios compromissos e os alemães prefeririam ter todos os seus canhões no mesmo plano. Quando se trata de munição, como dissemos, na maioria das vezes você estaria fabricando sua própria munição, de todos os vários problemas logísticos. Obter sua munição é praticamente o mais provável, pelo menos para uma marinha de médio ou grande porte, ser algo que você pode fazer sozinho, porque geralmente você está usando suas próprias armas. No entanto, isso não é necessariamente o caso para todas as marinhas, porque as marinhas menores, especialmente aquelas que estão encomendando navios inteiros com seu armamento do exterior, geralmente estão fazendo isso porque não têm a indústria eles mesmos. Agora, até certo ponto, você pode superar esse problema estocando munição em tempo de paz e apenas esperando, contando com o fato de que, se você tiver, digamos, 10 cargas completas de munição para cada um de seus navios, as chances de qualquer guerra em que você possa se envolver durar tanto tempo que os navios gastem toda essa munição e você seja incapaz de, por qualquer motivo, para reabastecer é uma circunstância relativamente improvável, mas ainda é um risco que você corre, especialmente quando você está importando munição que pode ou não degradar um pouco com o tempo, seja apenas devido à sua natureza ou ao fato de que você pode não ter instalações de armazenamento exatamente perfeitas. Mas mesmo que você possa fabricar e armazenar sua própria munição, há mais um problema que você precisa levar em conta, e isso é quantos tipos de munição você tem. Isso foi algo que realmente veio à tona no final do século XIX com a era pré-Dreadnought entrando em pleno andamento, porque você poderia ter um encoraçado que poderia ter 4 ou 5 ou até 6 tipos diferentes de armas, e especialmente na última parte do século XIX, quando os navios estavam sendo construídos em pares ou isoladamente. Você pode ter um encoraçado que tem 5 ou 6 tipos diferentes de armas. E pode ter sua classe sucessora, que também tem 5 ou 6 tipos diferentes de armas, mas muitas dessas armas serão completamente diferentes das armas que estão no navio anterior. Não há realmente uma padronização. Quando, por exemplo, a classe Victoria estava sendo construída, uma das principais reclamações que vieram dos almirantes da frota do Mediterrâneo era que entre a classe Benbow ou Almirante, a classe Victoria e várias outras classes que estavam sendo enviadas para a frota do Mediterrâneo, eles tinham que manter estoques de 2 ou 3 dúzias de tipos diferentes de munição, algumas das quais eram irritantemente muito semelhantes em tamanho, o que significava que era muito difícil garantir que cada navio tivesse sua carga completa e correta de munição, porque se você enviasse, digamos, um carregamento de projéteis de 4 polegadas e descobrisse que, bem, isso se encaixava nas armas de um navio, mas outro navio tinha armas terciárias de 4,5 polegadas ou 4,7 polegadas, então essa carga de munição era completamente inútil para eles.
Isso se refere apenas aos navios de guerra, sem considerar os cruzadores blindados. E isso é apenas para armas terciárias, então se você estivesse olhando para a munição de armas secundárias. O almirante da frota disse que querem munição de arma secundária, como de 6 polegadas, 7 polegadas e meia, 9 polegadas e 2. Se os encouraçados de segunda classe comprados para parar a corrida armamentista chilena-argentina surgirem, também será necessário enviar munição de 10 polegadas para suas armas principais. Mesmo olhando para o armamento primário, a bateria principal, não há padronização, pois há conchas de 12 polegadas, 13 polegadas e meia e 16 polegadas e 1/4. Se você está trazendo conchas de 13 polegadas e meia ou de 12 polegadas, está trazendo para armas de cano mais longo e mais novas. Também está trazendo para armas de cano mais curto, incluindo tiros que só podem ser disparados de armas mais antigas e novas conchas perfurantes de armadura que podem ser disparadas das armas mais longas, mas não das mais curtas. E assim por diante, e assim por diante. Então, só porque você pode fabricar sua própria munição, não significa necessariamente que seus problemas logísticos são resolvidos por essa padronização. É muito importante, e é por isso que mais tarde, no século XX, você tendia a descobrir que uma das razões pelas quais as marinhas muitas vezes resistiam a saltar para o próximo grande calibre de arma nos encouraçados era porque eles não queriam ter que complicar sua linha de suprimento tanto assim. Se você fosse com todas as possíveis iterações e adaptações do calibre de arma de encouraçado, você poderia acabar muito rapidamente apenas com as baterias principais, tentando fornecer 4 ou 5 tipos diferentes de munição, enquanto se você olhar, digamos, a Marinha dos Estados Unidos da América na Segunda Guerra Mundial, a menos que eles tivessem que enviar alguns pedaços de munição legada para o Arkansas, eles efetivamente apenas tinham que fornecer munição de 14 e 16 polegadas à Marinha Real, tinha que fornecer munição de 15 e 40,64 centímetros durante a maior parte do período do intervalo. Então, o King George V apareceu e eles tiveram que fornecer munição de 14 polegadas também. E quando os franceses estavam olhando para o sucessor da classe Richelieu, uma das principais razões pelas quais eles selecionaram a arma de 15 polegadas, apenas mais delas no sucessor teoricamente chamado classe Alsace, foi porque com os Britannias e os Dunkerques e os Richelieu, eles ainda precisavam fornecer 3 tipos diferentes de munição, e se tivessem optado por armas de 16 polegadas, seriam 4. Armas secundárias, mesmo na Segunda Guerra Mundial, poderiam ser quase tão caóticas. Os Estados Unidos da América tiveram sorte, ou possivelmente de forma muito inteligente por design, padronizaram a arma de 5 polegadas. Assim, só era necessário fornecer munição de 5 polegadas para absolutamente tudo. Na Marinha Real, as coisas não eram tão brilhantes, pois era necessário fornecer munição de diversos calibres, desde 4 polegadas até 5 polegadas e meia, o que realmente não ajudava. Isso ocorreu até que a bateria secundária do Hood fosse substituída por armas antiaéreas de 4 polegadas. Alguns navios de guerra possuíam armas secundárias de 6 polegadas, mas isso foi compensado pelo fato de muitos cruzadores leves também usarem armas de 16 polegadas, então essa cadeia de suprimentos já estava bem estabelecida. O combustível, claro, não era uma preocupação particularmente grande durante a era das velas, mas durante a era do vapor, ferro e aço, tornou-se um problema. Isso levou em conta 2 combustíveis, carvão e, mais tarde, óleo. Com o carvão era questão de, bem, seu país tinha depósitos de carvão em primeiro lugar? Se sim, ótimo, e, para ser justo, a maioria dos países pelo menos tinha algum. O segundo problema era a qualidade. Isso se mostrou bastante considerável durante a Primeira Guerra Mundial, com a frota de alto mar, cujo desempenho teórico dos navios ao usar carvão antracito de muito boa qualidade foi um pouco prejudicado pelo fato de que o carvão betuminoso, naturalmente ocorrente na Alemanha, não era nem de longe tão calórico, ou seja, tinha tanta energia por unidade e também tinha essa tendência irritante de entupir as grelhas muito rapidamente ao ponto de que, após menos de 24 horas de vapor, você poderia ter destroyers se movendo a uma velocidade máxima menor do que a de um encouraçado pré-dreadnought, simplesmente porque não havia caldeiras suficientes funcionando ou precisando ser limpas. Mas pelo menos a frota de alto mar ainda podia se mover. Uma vez que você entrou na era da queima de óleo, descobriu-se que, a menos que você fosse os Estados Unidos, óleo
e nações que tinham grandes marinhas realmente não se juntavam. Você tinha que encontrar seu óleo em outro lugar, né? Havia alguns campos na Europa, mas eles não eram controlados pela França ou Alemanha quando permaneciam dentro de suas fronteiras nacionais. Mas, de longe, os maiores fornecedores de óleo para o início do século XX eram os Estados Unidos, o Oriente Médio e, em menor grau, as Índias Orientais Holandesas. Agora, embora como munição você pudesse estocar óleo e bem nas primeiras áreas você também poderia estocar carvão de alta qualidade, era como munição um recurso consumível. Mas ao contrário da munição, você não tinha opção de usá-lo ou não quando seu navio zarpava. Se o seu navio fosse para o mar, estaria queimando combustível. Se você estivesse navegando por aí e não encontrasse ninguém para atirar, então você voltaria com sua carga de munição a bordo e sua munição seria conservada, mas o carvão ou óleo que você queimou se foi para sempre, e à medida que os navios ficavam maiores e mais rápidos, eles precisavam de muito mais combustível, e se você ficasse sem combustível, seus navios não iriam a lugar nenhum, o que levou, especialmente na Segunda Guerra Mundial, a um número de marinhas, principalmente as do eixo, tendo que reduzir suas operações, bastante significativamente devido ao simples fato de que, se conduzissem operações no tipo de ritmo que gostariam, ficariam sem combustível de bunker em alguns meses. Em certo ponto, sua frota estava estagnada, servindo apenas como defesas costeiras bonitas, porém um tanto vulneráveis. A última coisa a considerar é a comida, mas, embora pareça simples, pois todos cultivam alimentos, ainda existem restrições quanto à fonte, acredite ou não. Evidentemente, alimentos requintados de outras regiões estariam escassos no cardápio em tempos de guerra, mas isso é menos preocupante do que ter ou não comida suficiente inicialmente. Novamente, nos tempos da era das vendas, os níveis populacionais da maioria dos países eram pequenos o suficiente para que esses tipos de problemas sobre a falta de alimentos não fossem realmente uma grande preocupação. Mas quando chegamos à era do vapor e do aço, especialmente no século XX, muitas nações importavam alimentos porque não produziam comida suficiente ou, se pudessem, talvez o nível de comida que poderiam produzir estava apenas no limite e, portanto, vamos dizer, privando as fazendas de muitos trabalhadores qualificados porque todos foram recrutados para o exército e ou algumas colheitas ruins causadas pelo clima poderiam reduzir seu suprimento de alimentos abaixo do nível que você realmente precisava para sustentar sua população. Agora, é claro, seu exército é a chave, esperançosamente, para vencer a guerra. Então você não prejudicaria seus soldados e marinheiros de comida como primeira opção. Mas o simples fato é que estar nas forças armadas em serviço de guerra é uma atividade de consumo muito alto de calorias. E 2. Se você começar a reduzir a quantidade de rações, ou mesmo torná-las todas sem gosto e insípidas, o moral de suas tropas pode diminuir. Então, se suas tropas não têm tanta energia e estão sendo alimentadas efetivamente com mingau insípido o tempo todo, eles podem começar a ressentir-se de você, o que nunca é bom se você é um oficial e gosta de permanecer vivo, ou se você é o alto comando e quer que as tropas realmente sigam suas ordens quando você manda atacar algo. Claro, se você não tem escolha nessa questão porque precisa ou quer um exército muito grande e não pode necessariamente fornecer a todos eles a quantidade correta de comida do seu próprio país, então você tem que importá-la mesmo durante a guerra, e isso representa um desafio bastante grande vulnerabilidade que seus oponentes sem dúvida procurarão explorar. Mais famosamente, é claro, a Alemanha procurou explorar esse problema com o Reino Unido em ambas as guerras mundiais, com as campanhas de submarinos e a quantidade de esforço que foi empregada para manter os comboios trazendo alimentos e outros suprimentos, e isso realmente mostra o tipo de despesa adicional que você tem que fazer apenas para manter isso, o que parece ser um problema muito básico de suprimento de explodir em seu rosto. Então, uma vez que você estabeleceu de onde vêm seus alimentos, combustível, munição e peças de reposição, e se você pode fornecê-los em números suficientes, bem, vamos supor por um momento que você conseguiu resolver tudo isso. Seja você tendo usado estoques, seja tendo desenvolvido sua própria indústria interna, etc, etc. Mas você tem as coisas de que precisa para abastecer sua marinha bem, isso é fantástico, exceto que a maioria deles não costumam aparecer em estaleiros.
Eles tendem a aparecer em campos, em portos comerciais, em indústrias que não estão necessariamente perto da costa. Então, agora, você precisa levar todas essas coisas para seus estaleiros navais. Esse é o próximo passo na logística, transportar tudo por terra, e para isso você precisa de muita infraestrutura. Com a enorme quantidade de suprimentos de que você está falando e, em muitos casos, o enorme peso desses suprimentos, o transporte rodoviário simplesmente não vai dar conta. Você vai ter que construir uma infraestrutura costeira significativa para transportar mercadorias em grande quantidade via mar ou, e mais frequentemente, você vai ter que construir uma rede ferroviária significativa para transportar esses produtos internamente e depois para suas várias bases navais. Claro, antes da invenção das ferrovias, durante o que é principalmente a Era da Vela, você não podia fazer isso e algumas coisas teriam que ser transportadas por estrada, mas muitas coisas acabariam sendo transportadas por mar, o que representa, obviamente, quando se fala em guerra naval, um ponto-chave de vulnerabilidade que seus inimigos podem atacar. Este é um aspecto relativamente subestimado da guerra naval. Por exemplo, enquanto o aspecto naval da Guerra da Crimeia geralmente passa relativamente despercebido, há um aspecto ainda mais específico, especialmente na região do Mar Negro, do conflito, que era que as forças russas eram abastecidas de maneira bastante considerável por várias regiões produtoras de alimentos ao redor do Mar Negro e do Mar de Azov. E isso estava indo muito bem para eles, até que a Marinha Real, com alguma ajuda da Marinha Francesa, decidiu fazer incursões e pilhagens, uma das coisas que a Marinha Real faz melhor na Era da Vela, ao longo de toda a costa. De repente, bem, os suprimentos de alimentos e coisas do tipo se foram, mas mesmo aqueles que poderiam ser cultivados novamente enfrentaram dificuldades significativas de transporte e de repente a linha de suprimento russa parecia que poderia ser cortada, os suprimentos poderiam estar lá. Mas se estiverem a dezenas ou centenas de milhas de distância, eles não estão fazendo nenhum bem para os homens na linha de frente e de repente a guerra parece que vai ter que terminar rapidamente agora, justo o suficiente, são suprimentos para um exército terrestre, não um marinha, mas o mesmo vale para lojas navais e suprimentos. Se você está enviando todas essas coisas que acabamos de discutir via transporte costeiro e o inimigo corta esse transporte costeiro, bem, sua marinha não vai ser mais operacional. E mesmo se toda a sua infraestrutura de transporte estiver em ordem e bem protegida, essas coisas geralmente não são pedidas com base em um sistema just in time, da maneira que muitas coisas, como alimentos comerciais, são pedidos hoje em dia para uso civil. Esses precisam estar prontos lá nos estaleiros quando os navios precisam deles, e você realmente não vai estar pedindo coisas como, digamos, 400 rodadas de munição de 14 polegadas assim. Essas precisam ser preparadas bem, com antecedência, e então quando essas coisas chegam ao estaleiro, você precisa ter a infraestrutura de armazenamento em lugar para mantê-las todas. E manter todas, e isso não é apenas uma questão de empilhá-las no cais, embora alguns fornecedores possam fazer isso no caso de itens perecíveis como carne, você precisa de refrigeração. No caso de outros itens perecíveis como, digamos, munição, você precisa de um ambiente fresco, seco e estável para armazená-los, porque colocá-los em um velho armazém vazando, e bem, se você tiver sorte, essa munição terá apenas uma taxa de falha muito alta. Se você não tiver sorte, parte de sua base naval vai desaparecer em uma explosão colossal completamente ao acaso. Obviamente não se pode apenas empilhar sacos de carvão ou tambores de óleo de 55 galões no cais. Você precisa armazenar muito mais do que isso, o que significa tanques massivos acima ou abaixo do solo, ou enormes pilhas de carvão com suas próprias ferrovias, geralmente miniaturas, para levar esses suprimentos ao estaleiro quando o navio está no porto. Tudo isso, por sua vez, afeta o tamanho do seu estaleiro naval e, portanto, a pegada física que você pode ocupar se torna uma parte-chave da sua logística naval. Uma base naval que poderia ter sido adequada no século XV ou XV, 16º, quando você operava um punhado de galeões de 500 a 1000 toneladas a partir dela, vai ser, digamos, bastante inadequada se uma grande cidade cresceu ao redor dela e você não tem espaço para a expansão, e agora, de repente, se espera que você esteja prestando serviço a vários couraçados de 20 a 30 mil toneladas por volta da época da Primeira Guerra Mundial. Isso também pode afetar o tamanho dos navios construídos, pois os diques secos podem não ser grandes o suficiente.
Porém, essa é uma questão separada da logística naval geral, sendo mais relacionada à construção e manutenção naval, assunto para outro vídeo. Então, supondo que você tenha todos esses suprimentos e supondo que você tenha a capacidade de transportá-los todos para suas bases navais, e supondo que suas bases navais sejam grandes o suficiente e contenham toda a infraestrutura de armazenamento apropriada para manter esses suprimentos prontos para uso, para que seus navios possam ser equipados com eles conforme necessário, você pode pensar, certamente isso é o fim. Oh, não, não, não. É aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque veja, há mais dois grandes obstáculos a superar, um dos quais é se você é uma grande potência naval. Há chances de você ter uma ou mais possessões ultramarinas. E possessões ultramarinas geralmente significam bases ultramarinas, porque há muitos outros poderes que podem querer uma parte do seu império colonial distante e, portanto, você precisa manter esquadrões navais lá para fornecer segurança. E esses esquadrões realmente não podem se dar ao luxo de viajar pela metade do planeta de volta para casa toda vez que precisam de um pouco de reabastecimento. Então você terá que construir mais bases navais em todo o mundo, e essas bases vão precisar de suprimentos, porque, embora possa haver alguns aspectos que eles podem se abastecer, talvez a área que você está ocupando tenha seu próprio carvão local ou talvez estações de petróleo próximas, e obviamente a comida é cultivada universalmente, então pode haver alguns alimentos básicos que podem ser produzidos nessa área. É muito improvável que suas várias possessões ultramarinas tenham o hábito de fabricar munição de grande calibre para navios de guerra ou peças de reposição para maquinário de turbina, ou tenham a infraestrutura necessária para extrair e processar grandes quantidades de carvão ou óleo. E assim, você precisará estabelecer linhas de suprimento de infraestrutura para levar todas essas coisas do país de origem para essa nova base ultramarina. E se você for um império particularmente grande como o francês ou o britânico, vai precisar de muitas dessas bases ultramarinas. Agora, isso pode tornar sua vida como uma potência naval um pouco mais fácil em certos aspectos. Por exemplo, se você for o Império Britânico e, portanto, tiver essas bases de reabastecimento espalhadas por todo o planeta, porque você possui cerca de um quarto dele, então, quando se trata de, digamos, projetar seus navios, você não precisa projetá-los para serem de ultra longo alcance com enormes depósitos de combustível, como os americanos fazem, porque eles têm que atravessar vastas extensões do Pacífico sem uma estação de reabastecimento à vista, porque se seus navios precisarem de combustível, eles podem simplesmente aparecer praticamente em qualquer lugar e receber um pouco mais para seus depósitos. Isso é ótimo, desde que você possa manter todas essas bases abastecidas, o que requer muitos navios e que estejam intactas, porque, claro, se você tiver bases cheias de munição, peças de máquinas, combustível, etc., isso será um alvo muito tentador para os navios inimigos explodirem ou apreenderem. Afinal, enquanto, digamos, os estoques de munição de 15 polegadas em Singapura podem não necessariamente beneficiar muito a marinha japonesa, já que eles não têm nenhum canhão de 42 polegadas em sua frota, o óleo que você forneceu a Singapura, bem, isso queimará tão felizmente nas caldeiras da marinha japonesa quanto nas suas. Agora, claro, escoltar tudo isso para todas as suas várias bases em tempo de guerra seria uma operação incrivelmente complexa, cara e arriscada, sem mencionar o fato de que desviaria grandes quantidades de navios. Então, esse não é o tipo de atividade que você realmente quer realizar, a menos que seja essencial. E isso significa que quando você está construindo essas bases de suprimentos no exterior, você precisa garantir que elas estejam muito, muito, muito bem abastecidas para que possam manter destacamentos navais bastante grandes por períodos consideráveis de tempo e se defenderem de possíveis intrusões inimigas, mesmo que a presença naval possa não estar fisicamente lá no momento do ataque inimigo, especialmente se eles foram lutar contra o inimigo em locais um pouco próximos, mas de outra forma inacessíveis. Então, isso adiciona uma camada inteira de complexidade à sua logística naval, porque agora não só você está garantindo que pode obter todo o seu material, não só garantindo que pode transportar todo esse material para as bases de origem da sua marinha, você também está administrando uma grande linha de infraestrutura de transporte marítimo oceânico que levará todas essas coisas para as várias bases no exterior. Agora, concedido, você pode não estar fazendo isso inteiramente
Com o controle naval ou o transporte controlado pelo governo, você pode estar fretando um grande número de navios comerciais para fazer isso, mas se você vai optar pela opção de transporte comercial, isso requer que haja transporte comercial suficiente para realmente fazer o trabalho e que esse transporte comercial esteja disposto a assumir o trabalho. E se eles não estiverem dispostos, então você pode ter que forçá-los a assumir o trabalho. E se você vai forçá-los a assumir o trabalho, é melhor esperar que eles estejam voando sua bandeira, porque se eles estão sendo forçados a fazer o trabalho e eles pertencem a outra pessoa, então haverá muitos problemas. É por isso, bem, uma das razões pelas quais a marinha mercante britânica era tão massiva, havia problemas com outras marinhas, que normalmente fretavam navios britânicos para tal, como durante a viagem da Grande Frota Branca. Enquanto a ideia original era que a frota mercante americana fornecesse o carvão e outros suprimentos necessários para manter a Grande Frota Branca móvel. Conforme a guerra progredia globalmente, não havia transportadores mercantes americanos suficientes dispostos a assumir os contratos, e o governo dos Estados Unidos da América não possuía um mecanismo específico para obrigá-los a aceitá-los. Isso resultou na contratação de muitos navios estrangeiros, principalmente britânicos, para manter a Grande Frota Branca operando. Agora, você poderia mitigar isso até certo ponto, como mencionado anteriormente, seguindo a prática de design americano e projetando seus navios para serem capazes de percorrer uma longa distância com um depósito cheio de combustível, tornando seus depósitos excepcionalmente grandes, mas inevitavelmente você vai ter que reabastecer em algum momento, e para ser perfeitamente honesto, quando o seu teatro operacional principal é o Pacífico, isso vai acontecer mais frequentemente do que se você estiver operando no Mar do Norte, no Mediterrâneo ou no Atlântico por viagem. Então, com tudo isso dito e feito, vamos supor que você está fornecendo a comida, o combustível, a munição, as peças de reposição. Você está processando tudo, transportando para suas bases navais em casa, transportando para suas bases navais no exterior. Você tem transporte suficiente para realizar tudo isso. Você construiu sua infraestrutura ferroviária, construiu seu armazenamento, tudo está bem e perfeito. Ainda há o outro problema que eu mencionei, um dos dois. O outro problema é que os navios nem sempre podem atracar em bases no exterior, mesmo que você seja o Império Britânico, e especialmente se você for qualquer outra pessoa no início do século XX, você vai enfrentar o problema de reabastecer os navios quando eles estão no mar. Isso pode ser simplesmente porque não há uma base naval amigável por perto. Pode ser porque não é taticamente aconselhável retirar seus navios para uma base naval próxima no momento em que eles podem estar, digamos, seguindo um inimigo ou protegendo contra uma intrusão de frota inimiga. E bem, se o inimigo sabe que você só pode estar lá fora por, digamos, 30 dias e então você tem que voltar para a base, eles programarão a ofensiva para o 31º dia, quando você estará ausente. Ou pior, eles programarão para atingir você enquanto reabastece no porto, quando não pode se mover. E claro, se você está na ofensiva, então é muito provável que o inimigo queime seus próprios suprimentos e novamente você realmente não vai querer estar sentado lá dizendo: bem, estamos ganhando essa batalha, estamos ganhando essa invasão, estamos fornecendo uma cobertura brilhante para nossos homens e estamos realmente felizes com o andamento da guerra e agora nossa frota tem que ir meio caminho através do oceano de volta ao nosso território para reabastecer. E então, quando voltamos, descobrimos que nossas tropas estão desprovidas de qualquer apoio de fogo. O apoio de suprimentos e o apoio aéreo baseado em porta-aviões durante a Segunda Guerra Mundial foram empurrados de volta para o mar, retornando à estaca zero. E isso é claro, supondo que todas as suas próprias bases navais e depósitos de suprimentos permaneçam intactos, o que não é necessariamente uma garantia, como os alemães descobririam muito rapidamente na Primeira Guerra Mundial, quando sua maravilhosamente construída base naval de Tsingtao acabou não durando tanto tempo como uma base naval funcional e acessível. Embora tenha resistido como um enclave alemão por mais tempo do que o esperado, dadas as adversidades contra eles. Quando foi decidido que os japoneses e os britânicos realmente prefeririam ver uma bandeira que não fosse a alemã voando sobre aquele porto.
Da mesma forma, quando as Filipinas foram perdidas para os Estados Unidos na primeira parte da campanha japonesa na Segunda Guerra Mundial, sua principal base de frota para operações no Pacífico Ocidental se foi, os britânicos também perderam Singapura pouco depois. Então, tudo isso, é claro, significava que o reabastecimento no mar por vários meios tinha que ser realizado. E no que diz respeito ao transporte, essa força de reabastecimento no mar, seja o Comando de Transporte Marítimo dos Estados Unidos da América, a Royal Fleet Auxiliary da Marinha Real, ou qualquer função ou nome que os vários outros braços navais semelhantes carreguem até hoje, permanece um aspecto criticamente subestimado da projeção de poder naval e não se trata apenas de ter essa capacidade, é sobre ter essa capacidade em quantidades significativas e de uma maneira muito bem organizada, tocando muito brevemente nas marinhas modernas, embora obviamente esse não seja o foco deste canal, mas há uma razão pela qual existem realmente apenas duas grandes marinhas no planeta capazes de projetar praticamente toda a sua força ativa a qualquer momento para qualquer lugar no planeta, sendo a Marinha dos Estados Unidos da América e a Marinha Real. E há uma razão muito, muito boa pela qual o Comando de Transporte Marítimo Militar dos Estados Unidos da América e a Royal Fleet Auxiliary, respectivamente, possuem cerca de 90% do número de cascos que suas respectivas marinhas de combate reais possuem combatentes de superfície principais. Mas voltando à nossa principal área de estudo, já mencionamos os problemas que a Grande Frota Branca enfrentou durante a paz, mas se olharmos para os problemas enfrentados durante a guerra, a Marinha dos Estados Unidos da América, por exemplo, em 1942, foi bastante prejudicada nos tipos de forças que poderia usar contra os japoneses, não necessariamente por causa do ataque a Pearl Harbor, embora isso realmente não tenha ajudado, e não por falta de combustível ou instalações de armazenamento de combustível, porque, como mencionamos, os Estados Unidos da América eram praticamente o maior produtor de petróleo no início do século XX e eles tinham mais do que suficiente infraestrutura de petróleo nos Estados Unidos continentais e, de fato, tanques de armazenamento em Pearl Harbor para abastecer sua frota, e eles estavam construindo mais tanques de armazenamento em Pearl Harbor para acomodar uma frota ainda maior. Não, o problema era a falta de petroleiros de frota rápida. De fato, a perda do USS Neosho durante a primeira parte da campanha do Pacífico doeu quase tanto quanto a perda do USS Lexington. Havia um número razoável de petroleiros presentes, mas eles já estavam ocupados, na maior parte, suprindo as várias necessidades de infraestrutura que permitiam aos Estados Unidos da América ter todo esse combustível em primeiro lugar, levando petróleo não processado de vários campos de petróleo para áreas de refinaria, levando petróleo refinado em várias formas para instalações de armazenamento em bases navais e para uso civil óbvio e outro uso militar, e então levando um pouco disso para Pearl Harbor, mas nada disso exigia qualquer velocidade particular, e então muitos desses petroleiros eram relativamente lentos. E isso não era aceitável para apoio à frota, porque um petroleiro lento é um petroleiro muito vulnerável. Isso significa que você precisa escoltar o petroleiro, mas se ele só pode fazer de 8 a 10 nós, toda a sua frota fica restrita a essa velocidade. Essa velocidade não é vista desde uma frota de batalha de vela mal navegada, o que não ajuda quando o inimigo anda a 25 nós ou mais. Então, os petroleiros de frota mais rápidos, que podiam vagamente acompanhar a frota e ir e voltar para bases como Pearl Harbor em um tempo razoável, estavam em demanda excepcionalmente alta. E quando eles não existiam em números particularmente grandes, você, fisicamente, não poderia fornecer às forças navais operacionais avançadas, neste caso particular, combustível em quantidades sequer próximas das necessárias para sustentar todos os navios que os Estados Unidos da América, teoricamente, tinham disponíveis no papel, e o grande número desses navios que são necessários realmente merece ênfase. Porque, enquanto você tem o problema normal que teria com qualquer tipo de envio envolvido em operações de combate, em qualquer momento uma certa quantidade desses navios precisará passar por reforma ou reparo. Outra quantidade estará indo nessa direção ou se afastando de lá. E isso deixa você com uma quantidade menor, geralmente entre 1/3 até talvez 50%, se você tiver muita sorte, que estão realmente disponíveis em sua frota nacional para uso a qualquer momento.
Cada uma dessas embarcações será ainda mais subdividida entre aquelas que estão se reabastecendo para levar mercadorias ou combustível ou o que for para a frota. Aquelas que estão a caminho da frota, aquelas que estão abastecendo a frota e aquelas que estão voltando para se reabastecer depois de terem entregue esses materiais à frota, e nesse ciclo isso representa um teatro de operações. Se você for administrar 2 teatros de operação, então você precisa de 2 conjuntos de navios que estão fazendo essa pequena corrida de suprimentos, e isso é apenas para um tipo de suprimento. Neste caso, digamos óleo combustível, mas seus navios também, como dissemos, vão precisar de munição, vão precisar de comida e vão precisar de várias peças de reposição e reabastecimento de itens, seja isso hidroaviões, seja isso peças de maquinário, seja isso componentes elétricos gerais, ferramentas ou até mesmo nova tripulação e outros consumíveis como roupas ou cartas. E se você é a Marinha dos Estados Unidos da América, obviamente não pode esquecer os suprimentos de sorvete. Se você é a Marinha Real, não esqueça o rum e a cerveja. E, além de tudo isso, você tem que levar em conta o fato de que, enquanto qualquer indivíduo, navio de abastecimento pode ser capaz de abastecer vários navios. Por exemplo, um petroleiro de frota pode ser capaz de sustentar uma dúzia de destroyers ou 2 ou 3 couraçados. Se você tem mais do que muitos destroyers ou cruzadores ou couraçados ou porta-aviões em sua frota, você vai precisar de mais de um petroleiro ou navio de armazenamento de alimentos ou o que for, e cada navio adicional que você precisa para abastecer uma frota a qualquer momento significa que você tem que multiplicar isso, como dissemos, pelo número que estão reabastecendo e indo e vindo, e isso, por sua vez, expande o tamanho geral da sua frota de abastecimento logístico necessária. Você pode mitigar esse problema de certa forma, pois não é desejável ter navios de abastecimento vulneráveis e numerosos perseguindo sua frota em um teatro de combate ativo, mas pode ser inevitável. Quando possível, você tenta estabelecer uma base operacional avançada. Na Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos da América teve grande sucesso fazendo isso em Ulithi. Se isso foi pronunciado de maneira mais ou menos correta, e em locais como este, você poderia acumular estoques de material, meio que uma base operacional naval avançada improvisada, mas nesse ponto, se você vai acumular grandes estoques, ainda precisa desse ciclo de suprimento em andamento, e isso nem mesmo leva em conta as perdas de combate. Porque, é claro, os navios de suprimento não são os navios mais bem defendidos do mundo. Mas digamos que, por qualquer motivo, você não consiga nem mesmo levar seus navios de volta a uma base de reabastecimento avançada, e você absolutamente tem que reabastecer seus navios no mar. Bem, isso é mais uma complicação em sua cadeia logística, porque acontece que reabastecer navios no mar é uma coisa bastante difícil, bastante. Quando você está tentando descarregar carga em terra, isso é uma coisa. Tanto o navio quanto a terra tendem a ser, em termos relativos, bastante estáticos. No mar, nem o navio de abastecimento, nem o navio que está sendo abastecido vão estar estacionários em termos de movimento, geralmente. Eles tendem a estar, indo para algum lugar. Mas, além disso, eles também tendem a estar rolando, inclinando e levantando e batendo seus navios juntos repetidamente. Não é uma receita para permanecer à tona por um período particularmente longo de tempo. Mas se seus navios estiverem um pouco afastados, bem, eu adoraria ver alguém jogar um saco de batatas a mais de alguns metros, e enquanto tenho certeza de que muitos de vocês provavelmente estarão pensando: oh, tudo bem, eu provavelmente posso pegar um como um martelo olímpico e girá-lo ao meu redor, e então jogá-lo a algumas dezenas de metros. Sim, ótimo, você pode ser capaz de fazer isso uma vez. Talvez 2 vezes, mas um navio precisa de muitas batatas. Adoraria ver você fazer isso no 30º saco de batatas. Em, digamos, 10 minutos, mas quem exatamente fica encarregado de pegar? Então, tudo isso leva a um cenário de reabastecimento no mar, onde você precisa ter equipamentos especializados e treinamento especializado para seus navios, para que eles possam reabastecer rapidamente e com segurança seus navios de guerra. Há certas maneiras de fazer isso que facilitam um pouco as coisas. Por exemplo, transferir carvão não é a coisa mais fácil de se fazer a qualquer momento, e uma técnica que foi bem desenvolvida na Primeira Guerra Mundial, especialmente, mas até certo ponto antes disso,
era para os mineiros e os navios que eles estavam abastecendo se encontrarem em um local relativamente isolado e protegido, como por exemplo um porto ou perto de uma pequena ilha onde os navios poderiam realmente se tornar estacionários, o que então se tornou muito mais fácil e seguro para se aproximar e, portanto, muito mais fácil para reabastecer. Mas isso nem sempre pode ser possível ou mesmo desejável, e por isso o reabastecimento móvel no mar também foi desenvolvido. O catalisador para isso acabou sendo em grande parte a Segunda Guerra Mundial e também o Pacífico, porque, bem, na Primeira Guerra Mundial, as marinhas menores geralmente perdiam suas bases no exterior muito rapidamente e tendiam a não operar tanto em ambientes estrangeiros após o primeiro ou segundo ano de guerra, e as marinhas maiores tendiam a usar suas bases de reabastecimento porque, bem, não havia nenhuma necessidade particularmente urgente de fazer o contrário na Segunda Guerra Mundial. No entanto, como já cobrimos, um grande número dessas bases foram perdidas e a luta foi muito mais acirrada por muito mais tempo. E isso significava que o reabastecimento no mar realmente tinha que se desenvolver em uma arte refinada, e nas vastas extensões do Pacífico, isso era ainda mais o caso inicialmente. Muitos dos esforços de reabastecimento, especialmente na Marinha Real, mas também em outras marinhas antes da guerra, e um pouco na primeira parte da própria guerra, eram feitos de proa a popa. Ou seja, um navio seguiria o outro, geralmente o de suprimentos seguindo o de guerra. Isso tinha certas vantagens, mas também muitas desvantagens quando se tratava da taxa de suprimento que poderia ser fornecida. Então, com o passar do tempo, o método de reabastecimento lado a lado no mar foi desenvolvido, e isso beneficiou bastante a Marinha dos Estados Unidos da América. A marinha japonesa também tinha um elemento muito subestimado de reabastecimento no mar, que foi uma das razões pelas quais eles conseguiram chegar a Pearl Harbor para realizar os ataques de 7 de dezembro de 1941 em primeiro lugar, porque certamente não tinham combustível suficiente em seus tanques quando saíram do Japão para a viagem de ida e volta, mas isso significava que mais tarde na guerra, a Marinha Real, quando apareceu com a frota do Pacífico britânica, teve que passar por uma curva de aprendizado bastante acentuada quando se tratava de elementos de reabastecimento no mar, porque, até aquele ponto, enquanto os combates no Mediterrâneo, no Atlântico, no Mar do Norte e no Ártico tinham sido particularmente violentos em muitos casos, nenhuma dessas águas se comparava em termos de escala com as operações no Pacífico, e, portanto, geralmente os navios conseguiam reabastecer e reequipar a partir de várias bases navais, com o ocasional reabastecimento no mar que era necessário, sendo capaz de ser feito com métodos um tanto subótimos, basicamente devido à raridade disso. E tudo isso significa que você não só tem que manter suas embarcações de combate e sua habilidade e experiência, mas uma vez que a guerra acaba ou antes que a guerra comece, você também tem que manter as habilidades, a frota e o nível de tecnologia de um ramo inteiramente diferente de elementos não combatentes, mas igualmente vitais para a sua marinha, porque esses tipos de habilidades não são facilmente aprendidas, não são rapidamente aprendidas, e se você se livrar delas, elas tendem a desaparecer muito rápido. Adicionalmente, à medida que a tecnologia que a sua marinha usa em suas embarcações de combate de linha de frente melhora, a tecnologia da sua frota de abastecimento também precisa melhorar. Afinal, na Primeira Guerra Mundial, ter uma frota de navios a carvão é fantástico. Na Segunda Guerra Mundial, quando quase tudo funciona a óleo. Não tanto agora. Agora você realmente precisa dos petroleiros e assim por diante. Então, supondo que você possa obter toda a sua comida, combustível, munição e peças de reposição, processá-las, transportá-las para suas bases navais, abastecer seus navios, enviá-los, transportar outros suprimentos para bases navais no exterior e fazer essa cadeia de suprimentos funcionar e ter um elemento de suporte logístico inteiro para a sua frota, a fim de reabastecê-la no mar, reabastecer suas bases no exterior e manter sua frota em funcionamento. Bem, com tudo isso feito, agora você tem uma marinha que pode realmente lutar. Então, agora tudo o que você tem a fazer depois de todo esse esforço e tempo e recursos, e agora você pode se preocupar com os tiros e as explosões e o afundamento, espero, do outro lado e assim por diante, então é melhor esperar que eles façam todo esse esforço logístico valer a pena, então espero que isso tenha te dado um pouco mais de entendimento sobre o vasto mundo da logística naval.
Obviamente, quase qualquer um desses itens poderia ter seu próprio vídeo de mais de 1 hora e, de fato, em algum momento do próximo ano, faremos um vídeo inteiro dedicado puramente ao reabastecimento no mar, porque é um tópico fascinante e muito complicado e, enquanto alguns de vocês podem pensar: bem, vamos lá, Drake, isso é quase 1 hora sobre logística, certamente isso cobriu muita coisa. Não, não acredito nisso, vamos colocar desta forma. Eu vi alguma da documentação que é necessária para até mesmo um elemento dos esforços de reabastecimento da frota auxiliar real, nem tudo, nem mesmo comida, combustível, munição, etc. Isso é apenas um aspecto disso. E aquela pilha de documentação que é necessária para manter esse elemento da Royal Fleet Auxiliary operacional, isso nem mesmo pode vencer um homem até a morte com as instruções. Isso é colocar um homem ao lado da pilha de instruções, sacudir o navio levemente e você provavelmente o matará, apenas fazendo essa pilha cair sobre ele. Então, basta dizer que pode haver muito mais a ser dito sobre logística, mas acho que isso é suficiente por agora e, mais uma vez, muito obrigado por ouvir e espero vê-lo novamente em outro vídeo. É isso para este vídeo, obrigado por assistir. Se você tem um comentário ou sugestão para uma revisão de navio, nos informe nos comentários abaixo. Não se esqueça de comentar no post fixado para perguntas de Doca Seca